programa Eu e Você está no ar mais uma vez e sempre para comentar os assuntos da semana, o nosso deputado Gerson Berger e o jornalista Pedro do Couto. Nós hoje vamos falar muito sobre o processo dos mensaleiros envolvendo o ex-presidente da Câmara Federal, o deputado João Paulo Cunha. Também falaremos sobre a ida de John Kerry, que é o secretário de Estado americano, ao Oriente Médio, numa tentativa de paz entre israelenses e palestinos. Bom, minha gente, mas o Rio de Janeiro vive momentos de uma euforia financeira. Claro que isto apenas para alguns e pode ser atribuído aos grandes eventos que chegam já neste ano, como a Copa do Mundo e em 2016 com os Jogos Olímpicos. Entretanto, é incompreensível e absurdo o aumento do custo de vida na cidade. Hoje, o Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras do mundo. O valor de uma diária num hotel de luxo supera os valores cobrados em Paris ou Nova York. Injustificável, considerando as isenções e anistias fiscais concedidas à rede hoteleira pelo prefeito Eduardo Paes e aprovadas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Comer em restaurante de bom padrão ficou inacessível à classe média e somente milionários podem se dar a este luxo. Inadvertidamente, fui almoçar com meu marido, Gerson Berger, e mais 3 pessoas há dias atrás, num rodízio de frutos do mar em Copacabana. Quando chegou a conta, levei um susto. R$ 1.350, sem vinho ou mesmo sobremesa. Num primeiro momento, protestei, mas logo fui contida pelo Gerson, que inteligentemente sugeriu: vamos pagar a conta e não voltamos mais. Deveríamos nos informar dos valores cobrados antes de entrar no restaurante. E é isto mesmo. O mais grave é que todos estes absurdos e frenetismos são incompatíveis com a estrutura e realidade da nossa cidade, que apresenta altos índices de violência, mais de 50% de uma população que não tem sequer saneamento básico, péssima qualidade nos transportes públicos e níveis educacionais e de saúde dos piores do mundo. Com esta realidade, onde pretendemos chegar? Ao crescimento da desigualdade social, onde poucos podem tudo e muitos não podem nada. Iniciamos 2014. Será também um ano de eleição, podendo prever protestos e manifestações nas ruas, que são inerentes à democracia e são muito bem-vindos, desde que sem violência, claro. Que as próximas eleições possam ser, acima de tudo, o despertar da consciência política de todos os cidadãos, sabendo escolher seus representantes para depois não terem que pagar a conta, como mal comparando, aconteceu comigo e com o Gerson e mais 3 pessoas, num restaurante de frutos do mar em Copacabana. Não é isso, Gerson? Ô Tereza, enquanto você falava, eu me lembrava que em conversa com muitas pessoas no Rio, eu perguntava: em quem você votou para esse cargo ou aquele cargo político? E a maioria nem se lembrava. Isso é uma coisa estranha, porque nós deveríamos saber em quem votamos para poder escolher na próxima vez se essa pessoa merece ou não merece ser votada. E a pessoa se queixa sem razão, porque não tomou a sério o voto que se dá. O voto é muito importante. Um voto não pode ser esquecido. O voto significa o futuro do país, o futuro de uma nação. Acima de tudo, Gerson, o eleitor tem obrigação de acompanhar o mandato daquele parlamentar que ele escolheu como seu representante. Mas vamos voltar ao tema que você abordou logo de saída. Muito boa a sua colocação e a lembrança do tal restaurante em Copacabana. Está impossível comer fora de casa. Você esqueceu de citar outro grave problema: a sujeira. Que coisa horrível. A cidade está imunda. Às vezes tem-se a impressão que o Rio de Janeiro se limita à Zona Sul e Barra da Tijuca,
onde, segundo um decreto do prefeito, são aplicadas multas a quem joga lixo na rua. Vai para a Zona Norte e Zona Oeste. Para conversar, quase não existem lixeiras. Por isso, a quantidade de lixo acumulado nas ruas e até em terrenos baldios é imensa. Nós fomos a Maré na semana passada e ficamos horrorizados. Depois fomos a Bangu e a realidade era a mesma ou até pior. Como o prefeito criou um decreto para ser aplicado apenas em determinadas áreas da cidade. Infelizmente, porque temos uma cidade partida. Tereza, vamos falar agora de uma coisa que não é do município, mas é grave e precisa ser citada. O degradante sistema prisional, que viola todos os direitos humanos do cidadão. No Rio de Janeiro, a situação não é pior do que nos outros estados e pode explodir durante a Copa, ou mesmo nos Jogos Olímpicos. O sistema penitenciário precisa com urgência ser sanado. Isso a gente já vem falando seguidamente. O resultado, tudo na mesma. Nada acontece. Veja o que aconteceu agora em São Luís, no complexo penitenciário de Pedrinhas. Revolta de presos que registrou uma violência extrema com dezenas de assassinatos. Agora até por decapitação, além de estupros de familiares dos presos. As ruas foram invadidas pela violência com atos de terror, como o incêndio a ônibus que feriu várias pessoas, levando à morte uma menina de apenas 6 anos de idade. O Maranhão, dominado pela família Sarney há mais de meio século, é o estado que acumula os piores indicadores de desenvolvimento social da federação. A governadora Rosiana Sarney aceitou a ajuda do Ministério da Justiça e vai transferir chefes de facções para unidades federais fora do estado. Seu governo, assim como acontece com outros estados, não tem controle do sistema prisional, o que significa que o que aconteceu em São Luís poderá acontecer em qualquer outro lugar. A situação dos presídios é gravíssima, com superlotação, rebelião de presos que saem mais perigosos do que quando entraram. E há também milhares que já deveriam estar soltos e continuam na cadeia. Uma vergonha para a justiça. Se não houver uma união de forças de governadores, Executivo Federal, Congresso e Judiciário, o sistema penitenciário jamais será saneado e as consequências continuarão sendo as piores. O panorama é extremamente crítico da vida urbana do país, da insegurança pública, da violência nas prisões, da falta de solução para uma série de problemas que deviam estar saneados há tempos e não estão, e o custo de vida disparando terrivelmente. Fora aqui, levantado o caso de um restaurante, uma conta extremamente absurda, com uma média por pessoa superior a R$250, uma coisa incrível. Se estendermos para o problema do custo de vida aos imóveis, vamos encontrar uma situação pior ainda, uma situação de descontrole. Descontrole na economia, descontrole na sociedade, descontrole na segurança pública. Estamos vivendo um período dificílimo. É preciso solução urgente para tudo isso. Depois de que vocês ouviram o Pedro falando, nós vemos a calamidade que existe em nosso país. O que é que nós estamos esperando?
nós estamos o tempo todo, por esse programa, alertando. Mas ele é pouco. Nós temos que falar em diversos programas, em todo lugar. Temos que dar um alerta. Acorde, Brasil, porque assim não sei onde vamos parar. Repetimos outra vez. Acorde, Brasil. Tereza, faça o mesmo apelo. E você tem uma voz que é ouvida pela imprensa, e a sua divulgação é importantíssima. Diga também o que nós precisamos fazer para despertar dessa situação gravíssima. Isso mesmo, Gerson, nós fazemos isso aqui permanentemente no programa, eu na Câmara faço o mesmo, e eu acho que todos temos essa responsabilidade e que fazer esse trabalho no nosso boca a boca com os amigos. Eu acho que não é alarmismo do Gerson, mas estamos num momento de transição muito difícil e que poderá nos levar, num futuro muito próximo, a uma situação bastante grave. Mas nós agora vamos passar para um outro assunto e eu gostaria de fazer um comentário. Eu acho que o ano que se encerrou foi um ano de recuperação na imagem da justiça, da nossa justiça, que nos últimos tempos vinha gerando uma certa descrença na população brasileira. O grande destaque é, sem dúvida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, por sua atuação rigorosa e firme no escândalo dos mensaleiros, que envolveu o PT. Quem ganhou foi o Brasil, isso nós não temos dúvida. O assunto já foi comentado por nós várias vezes aqui no programa, mas voltamos a ele porque é simplesmente estarrecedor a cada prisão ou ameaça da mesma. Os condenados sempre querem passar a ideia de que são presos políticos. Vejamos agora, por exemplo, o caso do deputado João Paulo Cunha, do PT, condenado a 6 anos e 4 meses em regime semiaberto por corrupção passiva e peculato. Também foi condenado a 3 anos de prisão por lavagem de dinheiro. E o mais absurdo é que este cara de pau teve o cinismo de se comparar a Nelson Mandela, dizendo que se sente um preso político e se Mandela pôde suportar na cadeia 27 anos, ele também pode suportar um bom tempo. Mandela foi um herói da resistência, lutador incansável contra o preconceito e a discriminação, sofreu e resistiu, não em seu benefício, mas de uma causa, pois nunca se calou. Mostrava as injustiças cometidas por regimes e, por isto, ele foi consagrado como um herói e exemplo para a humanidade. Vocês não acham que Mandela deve estar se remexendo no caixão, querendo sair para protestar contra esta infeliz comparação de João Paulo? Ou então, já lá no paraíso, pedindo a Deus, Senhor, perdoa, ele não sabe o que diz. É absurda e afrontosa essa comparação, estabelecer paralelo com Nelson Mandela, chega a ser ridículo. Como ridículo é a presença de seus correligionários com a bandeira do PT fazendo vigília em frente à sede da Polícia Federal, em sinal de solidariedade a João Paulo e aguardando a sua chegada para se entregar à justiça no declarado protesto e tentativa de desmoralização do STF. O próprio João Paulo fez críticas severas ao julgamento no Supremo, dizendo que ele era cruel e duro, mas que ia ser enfrentado. Uma revista nas mãos, contendo a sua versão, ele afirmou que foi condenado contra as provas que produziu por algumas aberrações que qualquer rábula de qualquer canto do país facilmente entenderá ao folhear aquela revista. É uma farsa, disse ele,
João Paulo. Vejam, tentou desmoralizar o julgamento do STF, chamando os ministros de incapazes. Segundo o dicionário Aurélio, rábula significa advogado de limitada cultura e chicaneiro. Indivíduo que fala muito, mas não conclui nem fala nada. Que advoga sem possuir diploma. Disse tudo isto, inacreditável. Faltou respeito a João Paulo com a Alta Corte de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. No entanto, não faltou cinismo e arrogância. O deputado mais parecia uma hiena querendo comer o fígado daqueles que o condenaram. Cabe lembrar que João Paulo foi condenado por crimes cometidos à época em que era presidente da Câmara Federal, pois contratou a empresa de publicidade de Marcos Valério com fraude na licitação e na hora de receber a propina oferecida pelo governo em troca de apoio político, mandou a própria mulher a uma agência do Banco Rural para fazer os saques. Como você disse, Tereza, é um cara de pau e também covarde que quer parecer vítima, ser considerada preso político e ainda por cima se compara a Nelson Mandela. Contenha-se, deputado João Paulo, tenha juízo, autocrítica, não faça besteiras e bobagens. De fato, o deputado João Paulo Cunha não tem a menor dose de autocrítica, porque se tivesse, não teria cometido tantas atitudes desconexas entre si. De réu, ele quer passar a vítima de um processo político. Ele não engana ninguém com isso, nem a si mesmo. Olha, Gerson, acho que não tem mais nada a acrescentar sobre o João Paulo. E agora nós vamos passar para o Oriente Médio e abordar rapidamente a visita do secretário de Estado americano, John Kerry, que apesar das dificuldades de um acordo de paz entre Israel e palestinos, se mantém otimista e não será por falta da presença desse representante do governo americano em Israel que o acordo deixará de acontecer. Afinal, é a 10ª visita de Kerry ao Oriente Médio nos últimos 5 meses. As concessões que fazem parte do acordo da paz, prevista pelo governo americano de acontecer até maio, já se iniciaram, pelo menos por parte de Israel, que na segunda-feira soltou 26 dos 104 presos previstos no acordo. Acho que deve ter sido muito difícil para o governo de Israel soltar esses presos, afinal, são terroristas responsáveis pela morte de mulheres, homens e até crianças inocentes. Esses terroristas, após sua libertação, foram elogiados e recebidos como heróis pelo presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e isto deixou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, bastante irritado, que logo depois declarou ter dúvidas em relação ao comprometimento dos líderes palestinos com a paz. Gerson, há esperanças num próximo acordo de paz entre Israel e os palestinos? Tereza, me fez uma pergunta difícil de prever o que vai acontecer. A paz, Tereza, exige concessões. Israel quer e precisa da paz. Deu um passo nessa direção com um gesto de boa vontade ao libertar 26 terroristas com sangue nas mãos. Porém,
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, com muita razão, definiu como absurdo o presidente da autoridade palestina, Abbas, glorificar assassinos de mulheres e homens inocentes. Netanyahu ainda acrescentou, dizendo que Abbas precisava liderar o seu povo para longe do incitamento e do terrorismo e na direção da reconciliação e da paz. O governo americano, está ouvindo, Tereza, está empenhado num acordo de paz para a região. É politicamente muito importante para o presidente Barack Obama. O secretário do Estado americano, John Kerry, que está em Israel, já declarou que vai trabalhar muito intensivamente os dois lados, no sentido de diminuir as diferenças e chegar à assinatura de um protocolo que poderá restabelecer diretrizes para futuras negociações. Achou que o governo de Israel vai assinar o documento apesar das reservas. Netanyahu vem demonstrando grande empenho no caminho da paz, chegando a adiar a emissão de concorrência para a construção de mais 1.400 casas em assentamentos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. No que eu penso, ele faz muito bem. É esse o caminho. A situação para Israel não é fácil. Netanyahu também sofre pressões dentro do seu governo. Mas, como disse, a paz somente será alcançada através do diálogo e de concessões, claro, dos dois lados. Nós já vimos muita coisa, né, Tereza? Já vimos Rabin estendendo a mão a Arafat no acordo de Oslo. Já vimos o então primeiro-ministro de Israel, Barak, também apertar a mão de Arafat após ceder 97% dos territórios ocupados. No entanto, a resposta foi o recomeço da intifada pelos palestinos e tudo foi anulado. Que o secretário do Estado americano, John Kerry, tenha sucesso e a paz desta vez possa chegar para israelenses e para palestinos. Seria tão bom, e seria tão bom para a região, a união desses dois povos. Amém. Amém, sim. E concessões recíprocas também, que encerrem um ciclo de lutas que já se estende por 65 anos. Começou em 1948 e é preciso que chegue a um consenso, a um ponto de vista comum que garanta a sobrevivência dos dois lados em conflito na região. O problema deixou de ser religioso, passou a ser político e, como político, terá que ser superado. Amém, sim. Bom, Gerson e Pedro, depois desse amém dos dois, eu vou dizer que assim seja. Que haja paz no Oriente Médio, que haja paz no nosso Rio de Janeiro, que haja paz para o nosso Brasil e para toda a humanidade. E assim encerramos o programa Eu e Você, agradecendo a presença dos dois e a você, telespectador amigo. Um ótimo final de domingo, uma excelente semana. Não esquecendo que esperamos você no próximo domingo, às 8 horas da noite, aqui na CNT. Até lá!